Beleza, pessoal. Boa noite. Então, vamos para a primeira aula de Geometria Plana 1, como já mencionado. Vai ser uma disciplina de Geometria Básica, tá? Ou seja, vai ser a nossa ideia do curso, né? É entregar o que vocês viram mais ou menos ali no ensino médio, tá bom? Nos 3 anos do ensino médio, do antigo ensino médio, não sei bem mais os nomes que se é dado, tá? Então, com isso, vamos lá, tá bom? Então, deixa eu fazer uma introduçãozinha bem simples aqui, tá bom? Do que a gente vai começar a discutir, tá bom? Que a gente vai começar a discutir. A primeira coisa que a gente tem que ver aqui são definições básicas: ponto, reta e plano. A gente tem que saber o que é um ponto, o que é uma reta e o que é um plano, tá? Então, para isso, a gente vai colocar definições básicas desses 3 entes, tá ok? Então, definição, tá? Vou botar assim, definições básicas, tá? Definições básicas. Então, isso aqui vai ficar para vocês em PDF, depois de um aula, tá bom? Então, a primeira coisa é o que é um ponto. Ponto. Então, que danado é um ponto? Qual a definição básica do ponto, tá? Então, imagina que o ponto, a gente vai definir o ponto de uma coisa bem simples, que vai ser o seguinte: um elemento do espaço, tá? É um elemento do espaço que define uma posição. Então, uma brincadeirinha. Você é um ponto. Imagina, você está lá em Caruaru agora, em algum bairro. Então, tem aqui o satélite e está pegando você. Você é o ponto. Você é um ponto. Ou seja, você é um elemento naquele espaço que está definido em uma posição. Qual a posição? Caruaru, Nordeste brasileiro. Tá certo? E o satélite está passando lá pela China. Tá bom? Então, a gente vê, pega o ponto, aquele é o ponto. Ponto é simplesmente isso. É um elemento do espaço que define uma posição. A partir de agora, simples e claro. Tá bom? Tá. Então, se eu tenho um ponto, será que eu consigo agora definir o que é uma reta? Então, vamos ver se a gente consegue escrever simplesmente o que é uma reta. A gente já sabe que um elemento do espaço que define uma posição é um ponto. E a reta? É um conjunto infinito, tá? Infinito. Daqui a pouco a gente vai para os pormenores de pontos. Professor, que danado é infinito? Muita coisa que vocês não conseguem contar. Não consigo contar, é infinito, a partir de hoje. Aí vocês vão melhorando essa definição com o passar dos dias. Ou quando vocês forem crescendo. Isso é, passando pelas disciplinas. Nesse momento, infinito é muita coisa mesmo. Pronto. A população da China é infinita. Consigo contar, é gente demais. Tá bom? Então, para mim, isso é infinito. Conjunto infinito de pontos vai ser uma reta. Tá bom? Só que só isso não é suficiente. Tá bom? Só isso não é suficiente. Então, a China era uma reta, né? Por uma dedução análoga. Então, só isso não é suficiente. Então, vamos pegar, primeira coisa, reta, conjunto infinito de pontos. Ótimo, até aí tudo bem. Mas a gente tem que melhorar um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais. Então, vamos melhorar. 2 pontos suficientes para determinar, tá? 2 pontos são suficientes para determinar uma reta. Ou ainda, um ponto e a inclinação da mesma. O que é que eu quero dizer isso? Espera aí, pessoal, aí o negócio complicou. Inclinação da mesma. Você me diz que um conjunto infinito de pontos é uma reta. Tá, até aí tudo bem. Mas a gente precisa de pelo menos 2. É isso que eu estou dizendo. 2 são suficientes. Eu posso ter inúmeros. Mas 2 é suficiente para determinar o quê? A reta. Tá bom? Deixa eu fazer uma retinha pelo menos decente, né? Aqui. 2 são suficientes para determinar a reta. Tá bom? Posso ter quantos? Posso ter 3, posso ter 4, posso ter 5, posso ter 6. Contudo, 2 são suficientes para determinar
ela, tá bom? Ou ainda, ou infinitos. Por isso que no começo a gente começa falando o quê? Um conjunto infinito de pontos. Mas que a gente tem que ter pelo menos 2 para determinar a reta. Tá? Ou um ponto e uma inclinação. E, professor, a gente vai aprender isso agora? Agora não. Agora vocês só vão aprender isso. Olha que coisa simples. Uma reta, conjunto infinito de pontos, ou que 2 pontos definem ela. Ou um ponto ou inclinação. Que danada é a inclinação? Ainda não precisa saber. Isso aqui é uma definição bem abstrata. Por isso que a ideia é início do curso. Tá bom? É início do curso. Beleza. Então, a gente tem um ponto. Vou chamar aqui de L. Vi ali a primeira pessoa que eu vi, ele, Larissa. Pronto, L de Larissa. Aqui a gente tem uma reta. Uma reta. E agora eu preciso ter um ponto, reta e plano. Vamos definir o que é um plano nessa mesma linguagem. Algumas coisas vocês vão captar bem, outras vocês vão começar a entender a nomenclatura. Ah, inclinação, ó, tem uma inclinação. Uma reta, ela se inclina, né, para cima, para baixo, para o lado, para o outro. Tem uma inclinação ali, tem um ângulo. Isso aí a gente vai moldando com o passar do curso, tá bom? Então, plano. Tá, vamos ver se a gente deduz uma coisa bacana. Eu chego e digo que um ponto é um elemento do espaço, que define uma posição. Aí eu jogo para você e digo, reta, conjunto infinito de pontos. Pronto, plano, conjunto infinito de retas. Perfeito. Então, vamos agora arrochar aqui plano. Plano. Então, o que é plano? Conjunto infinito de retas. Tá bom. Mas conjunto infinito de reta é reta demais, né? É reta demais. Beleza. Então, vamos voltar no caso do ponto. A gente não viu que 2 pontos a gente faz uma reta. Então, vamos colocar 3 pontos para fazer o danado do plano. Então, a gente pode pegar uma infinidade de retas ou simplesmente 3 pontos são suficientes, tá? Para determinar um plano. Então, aqui está meu planinho, né? Vou fazer aqui. Tá certo? Isso aqui é um plano. Tá? Plano. Vou chamar aqui. Aí uma coisa, né, pessoal, que eu estou escrevendo aqui. Ah, professor, o senhor pegou aqui um ponto, o senhor botou uma letra maiúscula. A reta chamou R, né? Rzinho, pode ser um Pzinho. E um plano, o senhor colocou uma letra grega. A gente vai chamar assim, denotar a partir de agora, né? Você não tem o nome? Ó, Matheus tem um nome, Fabiana tem um nome, André, que vai entrar agora, tem outro nome, tá? Então, todo mundo tem nome. Então, por que os bichinhos não podem ter? Então, a gente tem que dar nomenclatura. Então, letras gregas, plano. Letra do alfabeto, minúsculo, retas. Pontos, letras maiúsculas. Ah, professor, eu quero ser diferente. Quero trocar isso. Não, troque. Tá? O problema, isso é uma nomenclatura. Tá certo, pessoal? Simplesmente. É o que vocês vão ver, mais ou menos, em linhas gerais, nos livros. Perfeito. Com isso em mãos... Deixa eu ligar. Com isso em mãos, vamos... a gente tem uma plano, reta, ponto. Ponto, reta, plano. Vamos definir mais 3 entes que a gente vai precisar aqui. Semi-reta, segmento de reta e ângulo. Tá? Então, vamos lá. Semi-reta. Que danado é uma semi-reta? Tá bom? Sai de um ponto. Tá? Sai de um ponto. Beleza? Só que se prolonga infinitamente. Tá? Vamos escrever assim. Ou indefinidamente, é melhor. Ou seja, ela sai de um pontinho, eu tenho um pontinho, e ela vai embora. Passa por aqui e vai embora. Tá bom? Então, tem uma semi-reta. Então, tá. Pessoal, vamos ajudar a gente aí no negócio mais simples? Beleza. Vocês lembram da reta real? Todo mundo lembra da reta real. Vocês vão ver em matemática básica, tá? Não diga ao professor que eu falei sobre reta real. Reta real. A gente tem um 0, né? 1, 2. Aí para cá a gente rebate, né? -1, -2.
Eu gosto de fazer assim com minhas filhas. Então, se você pensar aqui, ó, se você sair daqui e for embora correndo, isso aí é exatamente a semi-reta positiva. Começa num ponto e se prolonga indefinidamente. Ó, semi-reta. Semi-reta positiva. E se eu quiser a negativa? Sai de um ponto, pode ser o 0, pode ser o -1, pode ser o -2, pode ser o que queira, e se prolonga indefinidamente. Tá? Então, isso é o que a gente chama de semi-reta. Ok? Isso é... Então, vamos para o próximo item, o que a gente vai também falar. Segmento de reta. A gente falou que a reta toda, então a gente poderia pensar reta toda como os pontos da reta. A semi-reta a gente pode pensar como intervalos que vão de um ponto e se propagam de forma indefinidamente. E a gente precisa de um segmento, tá? Por exemplo, esse lápis. Ele não é infinito, ele não é só um pedaço, ele é um pedacinho que começa e termina. Então, isso aqui é um segmento. Se eu colocar uma folhinha dessa quadrangular aqui, quadriculada, então tem um segmento. Então, segmento o que é? Vamos definir. É um trecho de reta. Segmento de reta. Tá? Então, vamos falar. É um trecho da reta. Tá? Um trecho da reta. Que se inicia em um ponto determinado, tá? Vou botar aqui entre parênteses. Que se inicia em um ponto determinado. E tem fim em outro ponto, que também é determinado. Em outro ponto. Em outro ponto. Determinado. Tá? Então, o que é que eu quero dizer, pessoal? O segmento ele tem início, ponto e fim. Começa de um lado, termina do outro. Então, observa que, professor, então além de ter início e ter fim, ele também tem o quê? Direção, né? Se ele começa de A para B, tem uma direção. E de B para A também. Perfeito. Só que a gente vai parar por aí. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre isso, tá? Vocês vão ver bem direitinho isso quando a gente estiver falando de vetores. Tá bom? Imagine que o segmento de reta é um trecho da reta que tem início, um ponto, e tem outro fim no outro ponto. Que o determina. Tá? Que o determina. E agora vamos falar um pouquinho de ângulos, tá? Dar uma ideia bem simples de uma definição do que é ângulos, tá? E aí a gente vai incrementando essas definições a partir de agora. Então, ângulos. Que danado é ângulo, pessoal? Ângulo. O que é um ângulo, tá? Formado, um ângulo é formado pela união de semirretas, ou mesmo segmento de retas. Cenas dos próximos capítulos da vida de vocês, tá? Olha só. Que bacana. Vamos para esse de segmento logo, rapidinho. Ó, se eu tenho um segmento que vai de A até B e outro de A até C, vocês vão ver, tá? Não diz a ninguém, que daqui a pouco eu posso pegar o segmento AB, isso ser um vetor. E o segmento AC, ser outro vetor. E ter um ângulo que forma entre AC e AB. Esse daqui é exatamente o ângulo que forma entre dois segmentos. Que para a gente é só segmentos. Eu não falei de vetor para vocês. Se vocês disserem que eu falei, é mentira. Não está gravado. E a mesma coisa funciona para o quê, pessoal? Quando a gente tem uniões de semirretas. Ou seja, tenho duas semirretas. Lembra que a semirreta é a bichinha que vai embora aqui, ó? E a outra também aqui, vai embora. Tem um ponto e vai embora. Mas ela tem um ponto o quê? Ela tem um ponto em comum. Eu preciso do ponto, né? Em comum. E que é um ponto em comum? Por isso que é a união. A união dessas duas semirretas é o ponto. Se eu não tiver, eu não tenho como medir o ângulo. Tá bom? E a mesma ideia de ângulo serve para as semirretas. Ou seja,
eu tenho uma semi-reta R, uma semi-reta P, então o ângulo entre a semi-reta R e P é exatamente esse ângulo θ que vocês estão vendo. Tá bom? E aí agora a gente vai brincar. Qual é a ideia? A gente medir ângulo, pegar esses retas, transformar isso aí daqui a pouco em triângulos, retângulos, daqui a pouco a gente vai ver circunferência, ou seja, agora vamos brincar com os entes de geometria, que vocês já aprenderam em algum momento na vida de vocês, ou deveriam ter aprendido, pelo menos. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Coisas importantes que vocês precisam saber, né, para a gente dar um procedimento nesse curso. O que é que eu peço para vocês, né? Eu peço para vocês que deem uma olhada no material, tá? Eu estou falando, olha só, estou falando uma coisa bem geral. Falei aqui uma coisa bem geral de quê? De ponto, reta, plano, semi-reta, segmento de reta e ângulo, definições. Então, vocês dão uma olhada nos exemplos que tem no material, vocês dão uma olhada nas propriedades de ponto, tá? A gente vai focar essa primeira parte mais na parte de ângulo, tá bom? Parte de ângulo, que eu acho que é a parte que é importante nesse momento. Por quê? O principal resultado dessas aulas aqui, nessa primeira unidade, é o Teorema de Tales, que está relacionado com retas e ângulos, formado por retas em determinadas circunstâncias. Então, a cereja do bolo é isso, que vocês viram, né? Em algum momento na vida de vocês. Se não viram, vão ver agora, tá bom? Não tem nenhum tipo de problema. Então, dê uma olhada no livro que eu disponibilizei no AVA para vocês. Beleza. Então, vamos falar um pouquinho, bem rápido aqui, tá? Bem superficial, de algumas coisas que eu quero mencionar para vocês. Que são alguns entes. Por exemplo, que são segmentos colineares ou pontos colineares, pontos consecutivos e etc. Isso aqui bem simples para a gente tentar entender, tá? Então vamos lá, a gente falou de ponto, reta e plano, vamos dar algumas propriedades, tá? Beleza. Propriedades. Vou começar por propriedades de pontos, tá ok? Ou segmentos, desculpa. Propriedades de segmentos. Tá? Propriedade de segmentos. Vamos lá. Beleza. Propriedade de segmento. Dois segmentos são consecutivos. Tá? Tenho dois segmentos. Lembra o que é segmentos? Está aqui em cima, ó. Vamos relembrar. É um trecho de reta que se inicia em um ponto e finaliza em outro. Tá bom? Então, dois segmentos são consecutivos se e somente se, tá? Se e somente se, tem um extremo em comum. Tem um extremo em comum. O que danado é um extremo em comum, tá? E não tem nenhum ponto interior. Ponto interior. O que danado é isso? Vamos fazer um exemplo. Ó, vou pegar AB e BC, são consecutivos. Vamos ver aqui. Vamos tentar desenhar, tá? Não sou o melhor desenhista, mas vou tentar aqui. Então, vamos botar aqui. Sai daqui. Sai daqui. Pronto. Vamos agora escrever os pontos. Vou pegar A, B, vou pegar C. Tá? Então, dois segmentos são consecutivos se e somente se tem um extremo em comum. Então, tem um extremo em comum, que é B. Observa que B é o nosso extremo em comum. Tá? E não tem nenhum ponto interior. Então, observa que o que é que eu quero dizer que não tem nenhum ponto interior comum? Observa que eu tenho A, B. Esses dois pontos são pontos interiores e não estão no mesmo lugar. A não ser aonde? A não ser aonde?
no extremo comum, tá bom? Coisas que vocês têm que aprender. O que danado é se e somente se, tá? Se e somente se significa dizer que, imagina que você tem um rio que precisa atravessar, tá? Significa dizer que se você conseguir chegar no outro lado do rio, você consegue voltar. Pelo mesmo jeito que você fez. Para ir, você volta, tá? Simples. Ah, professor, toda vez que eu observar esse bicho aí, se somente se é isso, você consegue ir e voltar do mesmo jeito, tá? Então, o que é que eu quero dizer? O que é ir e voltar, pessoal? 2 segmentos são consecutivos, então vamos, defina. Ser consecutivo é ter um extremo em comum e não ter um ponto interior em comum, tá? Não tem nenhum ponto interior comum. Beleza, no seu ponto inicial. Tá, e como é que eu volto? Se eu tenho um extremo em comum e não tem nenhum ponto interior, então são o quê? Segmentos consecutivos, tá bom? Então isso significa dizer que eu defino segmentos consecutivos como ter um extremo em comum e não tem nenhum ponto interior, e não ter nenhum ponto interior e ter um extremo em comum significa dizer ser consecutivo, tá bom? Vocês vão aprender que nem sempre isso é verdade. Nem sempre isso é verdade. A gente nem sempre consegue ir e voltar pelo mesmo lugar, tá bom? Então, se somente se a partir de agora é isso. Eu não sei se vocês têm um curso de lógica, deveriam. Se não, a gente vai devagarzinho apresentando para vocês. Beleza? Então, esse é um exemplo. Outro exemplo é se a gente pegar isso não é um triângulo, né? Esses 2 segmentos e abrir eles. Ó, se a gente pega esses 2 segmentos e faz isso, ó. Agora, vamos escrever agora assim, ó. Opa, desculpa. Vermelhinho. Pronto. Se a gente abre ele, ó, coloca A, B e C, eu também tenho o quê? 2 segmentos consecutivos. Por quê? Porque observa que meus pontos aqui, ó, eu não tenho um ponto em comum, tá bom? Não tenho um ponto em comum dos segmentos. Lembra que o segmento é isso aqui, ó. Isso é o segmento, tá? O segmento é AB, BC. Não é AC todo. AC é outro segmento, tá bom? Lembrem disso. AB é um segmento, BC é outro, ó. Tá bom? Perfeito. E o que não são? O que não são é quando ele quebra, pessoal. Então, observa. AB, vamos colocar um aqui. Como assim, professor? Ele quebra. AB e BC não são consecutivos. Ó, o que é que significa dizer? Significa dizer que A vai até B e, ó, aqui, ó só, tem uma quebra, tá vendo? C vai até D. Então, de fato, eu não tenho 2 segmentos consecutivos. Eu tenho aqui, ó, uma quebra do segmento, tá bom? Do segmento. Então, beleza. Então, com isso em mãos, a gente pode falar um pouquinho, né? Um pouquinho de são consecutivos. Vamos falar um pouquinho agora de colineares, tá bom? De colineares. Então, vamos olhar o que é agora colineares, propriedade de segmento. Então, a gente tem consecutivos aqui. Vamos falar agora de colineares. Colineares agora. Vamos lá. Dizemos que 2 segmentos são colineares. Hoje é mais calma a aula, tá? Se e somente se, que vocês estão chegando agora, mas depois a gente vai animando. Se e somente se tem a mesma reta suporte. Que danada é isso, professor? Reta suporte. Então, mais uma definição. Agora, segmentos são colineares. A gente falou aqui, ó, segmentos consecutivos. Bom? Beleza. Então, vamos ver isso aqui numa figurinha. Ver se eu consigo, né? Então, vamos pegar uma reta. Vou pegar uma reta aqui. Eu vou pegar a reta aqui. Reta R. Isso é uma reta R, tá? E vou pegar dois segmentos colineares. Vou pegar aqui um ponto C, tá?
Vou pegar um ponto, sei lá, D. Vou pegar um ponto E e um ponto F. Ou seja, observa a reta suporte. A reta suporte é a que liga os pontos todos. Pensa nisso nesse momento. Então, se eu tenho uma reta que liga os pontos todos desse segmento, vou pegar aqui o segmento CD. Isso aqui são os segmentos CD, tá? E o segmento IEF. Então, observa que segmentos CD e EF são o quê? Colineares. São colineares. Por quê? Porque a mesma reta suporte serve para CD e serve para EF. Isso é um F, tá? EF. Tá bom? Então, sempre quando eu tiver uma reta suporte e eu tenho segmentos dentro dessa reta, pronto. Eu tenho segmentos colineares. Estão na mesma linha. Tá? Na mesma linha. Colinear está na mesma linha. Tá bom? Beleza. A gente precisa tanto pontos assim? Não. A gente pode pegar uma coisa mais simples. A gente pode pegar, por exemplo, CD, DF. Esse mesmo exemplo aqui, só que CD e DF também são colineares. E quando não são? Quando não são colineares, ó. Aqui, ó. Por quê? Olha a reta suporte dessa daqui. Imagina que eu posso traçar uma reta em cima do segmento. E olha a reta suporte dessa aqui. Então, são duas retas distintas. Então, AB e BC aqui são consecutivos, contudo, não são colineares. Não estão na mesma linha. Tá? Então, vamos escrever. No exemplo anterior, deixa eu colocar aqui A, B, C, D. No exemplo A, temos segmentos consecutivos, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não são colineares. As retas suportes delas são diferentes, tá bom? São diferentes. Beleza. Uma coisa importante, né, pra gente, o que é pra gente nesse momento aqui? Isso é muito importante, observação. OBS aqui. Então, OBS aqui. Observação, tá? Dizemos que dois segmentos, isso o pessoal confunde muito, tá? São congruentes, principalmente os mais jovens que não teve acesso a essa parte de geometria plana no colégio, tá? Dizemos que dois segmentos são congruentes se ambos tiverem a mesma medida. Tá bom? Então, para a gente, a congruência de segmentos significa dizer que ambos têm a mesma medida. Eu vou lá e vou pegar uma trena, uma sei lá o que, uma régua, e vou medir. Se for igual, beleza. Eles podem estar um em cima do outro, eles podem estar um perpendicular ao outro, vocês ainda não viram o que é perpendicular, mas a gente já vai ver. Pode estar um paralelo ao outro, tá? Por exemplo, assim. Tá certo? Isso aqui são congruentes, ou deveriam ser, né? Se eu fosse um bom desenhista. Ou seja, tem o mesmo tamanho, tá? Tamanho mesmo, de medir, tá bom? Não esqueçam. Não esqueçam disso. Beleza. Então, vamos falar agora, já que a gente falou tanto de reta, né? A gente já viu segmento de reta, né? A gente já viu o segmento aqui, ó, formando ângulo. Vamos falar um pouquinho dos ângulos. Que tipos de ângulo a gente tem, né? Ângulo reto, raso, completo, obtuso e babababá, tá? Vamos lá. Vamos para essa segunda parte aqui. Beleza. Então, vamos falar um pouquinho de ângulo. A gente já viu que ângulo é a união de duas semirretas, né? De origem, tá? De mesma origem. Ou duas semirretas, ou dois segmentos, sem nenhum problema, tá bom?
Então, vamos falar um pouquinho de ângulos consecutivos, tá? No exemplo, se tiver a mesma medida, sim. Se eu pegar uma régua e conseguir mostrar que esses dois têm o mesmo comprimento, se eu disser, ó, isso aqui tem 5 unidades de comprimento, isso aqui 5 unidades de comprimento. Então, elas são consecutivos e são congruentes. Tá bom? Ótimo, ótimo, ótimo. Agora eu tenho que especificar, tá bom? Todo exercício, exemplo que tiver relacionado à congruência, ele vai ter que dar alguma medida para você, tá? Não é simplesmente no olho, tá? Ah, vou dar uma figura lá, eu quero ver no olho, ninguém vai andar com uma trena para ficar medindo as coisas, tá bom? A gente tem que ter vai ter que sempre relações claras, tá bom? Pessoal, sempre relações claras. Então vamos falar um pouquinho de ângulos consecutivos, tá? Ângulos consecutivos. Deixa eu tirar isso daqui, esses 5 daqui, que a gente vai voltar a falar disso em algum momento. Beleza. Tá bom, então vamos falar um pouquinho agora de ângulos, né? Ângulos. Então, primeiro, vamos falar de ângulos consecutivos. A gente falou consecutivos, adjacente à medida de um ângulo, tá? Ângulos consecutivos. Beleza. Dois ângulos, que são ângulos consecutivos, são... vou escrever assim. Dois ângulos são dois ângulos que têm um lado os lados comum entre dois. Isso aqui está bem estranho, essa definição. Deixa eu melhorar isso. Um momentinho. Aqui. Certo? Dois ângulos que têm um lado comum entre outros dois. São chamados de consecutivos. O que é isso? Dois ângulos que têm um lado comum entre outros dois. Vou desenhar uma figurinha para ver se fica mais fácil para vocês verem. Ó. Isso aqui. Pega isso aqui, pega um ponto em comum, tem um segmento O. Aí eu tenho aqui, ó, A, B, C. Tá? A, B, C. Então aqui a gente tem o seguinte, ó. A gente tem um ângulo formado por O, A, C, tem um ângulo formado por BOA e tem um ângulo formado por COB. Concorda comigo? Então, nesta figura, deixa eu colocar de outra cor, na figura ao lado, tá? Os ângulos, vamos chamar assim, AOC, vou sempre chamar o ponto de interseção como o elemento onde está o ponto do ângulo, tá? AOC e COB são consecutivos, tá? São consecutivos. Ou seja, eu tenho dois ângulos, eu tenho um ângulo AOC e COB, que tem um lado comum, entre os dois. Qual o lado comum que está aqui entre os dois? Observa, eu tenho um lado, deixa eu pegar aqui de vermelho, vamos lá, ó, AOC e tem um ângulo COB. Qual foi o lado que eu passei a caneta em vermelho duas vezes? Foi o OC, tá? Exatamente. Então, dois ângulos que têm um lado em comum entre os outros dois são consecutivos. Então, vamos colocar o ângulozinho aqui. Eu vou mudar de cor para ficar mais claro para vocês. Isso aqui eu vou chamar de vermelho, AOC, e vou chamar de azul claro o outro ângulo, que é o ângulo COB. Então, aqui eu tenho um ângulo, tá? Vou dar um zoom aqui, essa é a parte boa. E aqui eu tenho o outro ângulo, AOC, tá? Tem um outro ângulo aqui, certo? Então, qual é a parte que diz que eles são consecutivos? Porque eu tenho esse tracejado aqui em vermelho, ou seja, um lado que está formando os dois ângulos,
bom? Então, tem um ângulo consecutivo, tá? Beleza. Tá ótimo. Então, vamos lá, ângulos adjacentes. 2. Ângulos adjacentes. E aí a gente vai falar um pouquinho de medida de ângulo e para aqui fala depois, vamos passar para retas, tá? Beleza. Ângulos adjacentes. 2. Ângulos adjacentes. Que danado é isso, pessoal? Vamos definir. 2 ângulos, tá? Esse ser consecutivo é relativo, tá, pessoal? Deixa eu voltar aqui rapidinho para não causar confusão. Esse ser consecutivo é relativo. É relativo por quê? Porque eu quis pegar A, O, C e quis pegar C, O, B. Mas qualquer pessoa poderia pegar aqui, por exemplo, o que eu acho que escreveram aqui. A gente poderia pegar A, O, B e A, O, C. Então, esses dois ângulos aí formados são consecutivos. Observa que eu passo aqui, ó, em cima do A 2 vezes, do segmento OA, tá ok? Então, isso daí depende do que você vê. Uma questãozinha sim, boa, bacana para colocar sempre em prova é a coisa do verdadeiro ou falso, né? O verdadeiro ou falso, por exemplo, eu poderia colocar isso aqui, ó, e dizer, ó, na figura ao lado, isso aqui é consecutiva, você poderia colocar verdadeiro. E eu poderia colocar duas combinações no qual a gente não tem um lado em comum. Então, você deveria dizer falso e dizer por qual motivo. Porque a gente não vai ter um lado em comum com os outros dois. Tá bom? Mas isso depende do como você está pegando o ângulo. Eu poderia, sim, pegar AOB e AOC. Observa que aqui, ó, o lado comum AO serve para os dois que formam um ângulo. Tá? Então, ângulos adjacentes, pessoal. Vamos pegar. Ângulos adjacentes. Dois ângulos que têm um único lado. Um único lado em comum. E os lados não comum, são semi-retas opostas. Já o bicho do matemática é um bicho, às vezes, difícil, né, pessoal? Que danado o cabo escreve um negócio assim, podia botar uma figura, né? Não é mais fácil. Vamos lá. Dois ângulos que têm um único lado em comum. Beleza. Dois ângulos que têm um único lado em comum. Eu tenho que pensar, então, pegar dois segmentos, né? Fazer os ângulos e ele tem que ter um danado de um lado em comum. Tá aqui, ó. Um lado em comum. E os lados não comuns são semi-retas opostas, tá? Vamos desenhar isso. Eu tenho um desenhozinho aqui que eu acho que ajuda vocês. Vamos escrever assim, ó. Fazer assim. Isso aqui, escrever de outra cor, né? Aqui. Tanta cor. Vamos pegar um vermelho. Vou pegar aqui pontos primeiro. C, D, porque eu preciso escolher os segmentos, tá? Vou pegar O. Estou sempre pegando O, né? O ponto onde vai sair o ângulo, tá? CO. Vou pegar aqui um ponto A. Olhar aqui a figurinha, ver se fica bacana. Vou pegar um ponto B. Vamos lá, ver se dá certo. B. Perfeito, perfeito. Então, vamos fazer os ângulos. Na figura ao lado, lembra, dois ângulos que têm um único lado em comum e os lados não comuns semi-retas opostas. Na figura ao lado, vamos pensando aí qual seria uma possibilidade. Na figura ao lado, AOB, opa, vamos pegar aqui, ó. Quem é AOB? Ó, vai aparecer de vermelho, depois some, tá? Bom que fica no vídeo. AOB, ó, AOB, opa, eu tenho um ângulo aqui, ó. Tá vendo? Tem um ângulo aqui. Então, vamos escrever ele. AOB, tá? É adjacente a... Agora vamos pegar o outro, tá? BOC. Ó, eu tenho outro ângulo aqui, ó. Tem outro ângulo. E qual é o outro? É aqui, ó. Então, vamos ver. Dois ângulos, tá aí na figura, os dois ângulos, que tem
um único lado em comum. Opa, qual o lado em comum? Observa, o lado em comum está aqui, ó. OB, tá? OB. Tem um único lado em comum e os lados não comuns semirretas opostas, ó. Eu tenho uma semirreta aqui e uma semirreta aqui. Então, qual é o ângulo? É o A, são adjacentes a B, O, C. B, O, C. Perfeito? Então, vamos reescrever com vermelhinho para ficar no vídeo. Eu quero dois ângulos. Então, qual o primeiro ângulo? AOB. Então, tem um ângulo 1 aqui. E eu quero outro ângulo. O outro ângulo é quem? BOC. Passei duas vezes em cima do segmento o quê? OB. Ou BO, tá? Perfeito. Então, já encontrei um lado em comum. E quais são as semirretas? As semirretas, agora, ó, vai sumir tudo. Vamos encontrar as semirretas. Observa que eu tenho uma semirreta desse lado, que é formada por esse ângulo, e tem uma semirreta desse outro lado, que é formada por esse ângulo. Ou seja, opostas. Tá? Tá ok? Então, a gente já tem as duas definições e agora a gente tem o que a gente tão sonhou, medida de ângulo. Tá? Medida de ângulo. Vamos falar um pouquinho de medida de ângulo. Como é que a gente vai medir o ângulo? Né? Se a gente pode medir com a régua o comprimento, então a gente deveria medir o ângulo, né? Medida de um ângulo. Vamos lá, medida de um ângulo. Que é a medida de um ângulo? Tá? A medida de um ângulo corresponde, tá? À abertura entre as duas semirretas. A abertura entre as duas semirretas que formam o ângulo, os dois segmentos, tá? Unidas por um único vértice, que eu estou chamando de O aqui. Unidas pelo vértice, que eu estou chamando desde o comecinho aqui, ó. Tá? Então, ó, eu tenho aqui OA, por exemplo, e tenho aqui B, tá bom? Então, eu quero AOB, que eu vou chamar o ângulo alfa, tá? Vou chamar isso aqui de alfa. Então, isso aqui, deixa eu botar, pode ser assim. Isso aqui é o ângulo alfa, tá? AOB, o BOA, que qualquer coisa, isso aqui é alfa, tá? Então, a partir de agora, o que você vê nessa junção de abrir e fechar, isso vai ser a medida do ângulo, tá bom? Medida do ângulo, tá ok? Perfeito. Agora eu quero, antes de passar adiante, deixa eu só falar sobre pontos importantes para a gente finalizar esse primeiro vídeo, tá? Que é a definição de ângulo reto, raso, o que mais? Agudo, obtuso, complementares, suplementares, replementares e ângulos opostos pelos vértices, tá? E aí a gente termina essa primeira parte da aula. E eu vou falar rapidinho de posições relativas, tá? Eu acho que eu vou gravar um vídeo só hoje, tá? Acho que é mais fácil. E aí na próxima aula a gente divide, para não demorar muito, e aí a gente abre o finalzinho. Mas 20 minutinhos de aula só. A gente começou às 7h30. 8h30, desculpa. Beleza. Então deixa eu falar rapidinho para vocês, fazer um diagrama bem bacana aqui, né? Vamos lá. Vamos lá. Quero entender a questão dos ângulos, tá? Dos ângulos. Então, primeiro, ângulos. Tipos. Bem rápido aqui, para vocês relembrarem, né? E tem ângulo reto. Ângulo reto. Tá? Vamos falar rapidinho aqui, ângulo reto. É todo ângulo. Eu vou usar o linguajado que a gente falou e depois vou expressar isso em graus, tá? Que é o que a gente vai utilizar a partir de agora para expressar ângulos, tá? É todo ângulo congruente ao seu adjacente. Espera aí, professor. É melhor dizer que a medida do ângulo reto é 90. Pronto, beleza. Então, em medida,
todo ângulo congruente ao seu adjacente é um ângulo reto. Ou, em outras palavras, é um ângulo cuja medida é 90 graus. Tá? Ou a medida do ângulo reto é 90 graus. Que vai ser o que a gente vai usar a partir de agora, graus. Tá? Daqui a pouco a gente vai usar outras nomenclaturas. B, pronto. Agora, a partir do ângulo reto, a gente vai definir os outros. Tá? Ângulo agudo. Ângulo agudo. O que danado é um ângulo agudo? É todo ângulo cuja medida é menor ou maior que 90 graus, pessoal? Menor ou maior? Escrevam aí. Ok. Muito bem. Menor que 90 graus. Beleza, então, se tem a galera aí dizendo que ângulo agudo é o de 90, então C, deixa eu botar nessa página aqui, C, ângulo, seguindo aqui minhas notas, obtuso. E o obtuso é todo ângulo cuja medida é maior que 90. Ou seja, maior que um ângulo reto, tá ok? Aí vocês podem fazer a figurinha, pega um ângulo reto, menorzinho, tá? Isso aí eu não vou agora seguir. Beleza. Não vou fazer essas figuras, tá? D. Vamos definir o que é um ângulo, ângulos complementares. Ângulos complementares, tá? Ângulos complementares. Dois ângulos cujas medidas somam 90. Somam 90 graus. Isso é o D, A, B, C, D, E. Tá? É. Suplementares. Ângulos suplementares, tá? Dois ângulos cujas medidas somam 180 graus, tá? Somam 180 graus. F, A, B, C, D, E, F, tá? Replementares somam 360, tá? Eu vou, aí, daqui a pouco, agora eu vou, nessa próxima, que são ângulos opostos pelo vértice, eu vou fazer uma figurinha, tá? F, ângulos replementares. Dois ângulos cujas medidas somam 360 graus. Tá? 360 graus. Finalmente, ângulos opostos pelo vértice. Agora é que as coisas começam a melhorar, né, pessoal? Lembra os exercícios lá do ensino médio? Calcular ângulo, fazendo as brincadeirinhas. É isso que a gente vai fazer, tá bom? Quer lembrar esses exemplos maldosos do ensino médio. Ângulos, vocês provavelmente sabem disso mais do que eu. Ângulos opostos pelo vértice, que a gente vai chamar OPV. Alguém lembra disso? Ângulos opostos pelo vértice, tá? Ótimo. Duas retas 80, obtuso. Não, 90, tá, pessoal? Faltou caligrafia. 90, 180, 360. Tá? Duas retas concorrentes. Tá? Duas retas concorrentes determinam dois pares
de ângulos. Determino 2 pares de ângulos. Opostos pelos vértices. Opostos pelo... Vamos fazer um desenho para vocês lembrarem. Que danado é isso. Opostos pelo vértice. Olha só. Deixa eu pegar aqui minha outra cor. Aqui, tá? 2 retas concorrentes, tá? Aí agora eu quero determinar 2 pares de ângulos, tá? Então observa, eu vou chamar isso daqui de O, como a gente tá chamando. Deixa eu chamar as letrinhas A, O, B. Eu vou chamar aqui C, que D. Tá? D. A, B, C, D. Perfeito. Então, aqui a gente vai ter um alfa. 2 retas concorrentes determinam 2 pares de ângulos opostos pelos vértices. Então, se eu tenho alfa aqui, vai ganhar, vamos pegar alfa aqui, vai ganhar o feriado. Quem falar que ângulo é esse? É? Muito bem, alfa. Exatamente. Vamos pegar outro. Pegar outra cor, verdinho aqui. Tem uma homenagem aqui. Vou pegar uma cor bonita, um roxo. Aqui, ó. Nem me parece muito. Tá bom. Aqui, ó, beta. Tem o ângulo COB. Quem é o oposto pelo vértice do ângulo COB? Exatamente. Rapaz, é só 10. Beta. Perfeito. Então, isso são os ângulos opostos pelo vértice. A gente vai brincar muito com isso, tá? A gente vai brincar muito com isso. Ô, professor, o senhor falou de retas concorrentes e nem falou que retas são retas concorrentes. Pois é, me desculpe, vamos falar um pouquinho. Deixa eu definir as questões da reta, porque agora a gente vai, próxima aula, a gente vai já acabar. Vocês já devem estar cansados. OPV. A gente vai definir agora as retas, posição relativa das retas, e vai falar de retas paralelas distintas que se interceptam. Aí depois eu vou mostrar um negocinho que eu estou preparando para vocês, tá? Beleza. Vamos finalizar isso aqui. Que lembra do Teorema de Tales, né? Essa vai ser a que a gente quer chegar nesse primeiro momento. Então, vamos falar de posições. Posições relativas de 2 retas distintas. E eu espero que vocês não se assustem, tá, pessoal? Eu tento ser bem tranquilo com vocês. Minha ideia é que vocês aprendam nesses vídeos o básico. Não se assustem. Ah, não, depois desse vídeo nunca mais vou ver, eu não me lembro mais de nada. Vou embora, vou quebrar o computador, banir o professor aqui do YouTube. Não, isso a ideia é que vocês vão recordando, tá? Vamos fazer um curso suave. Beleza. Então, retas paralelas. Mais uma vez, eu não vou fazer desenho, tá? Pra gente... Isso aí vocês podem colocar aí no Pai Google, que ele mostra todos os desenhos possíveis. São retas, pra gente finalizar, que não tem ponto em comum. Ou seja, finalizar aqui, ou seja, as retas não se cruzam em nenhum ponto, tá? As retas não se cruzam em nenhum ponto. Ponto. B. Retas concorrentes. Tá? O que são retas concorrentes? São retas que têm um único ponto em comum. Isso aqui é ponto, tá? Abreviatura. Em comum. E, finalmente, C. Perpendiculares. Retas perpendiculares. Tá? 2 retas são perpendiculares. Tá? Vou escrever melhor, desculpa. 2 retas concorrentes.
Já está dando o tilt aqui. Duas retas concorrentes que formam... Retas perpendiculares são duas retas concorrentes que formam ângulos adjacentes congruentes. Ângulos adjacentes congruentes. Lembra de ângulos congruentes, tá? Que a gente definiu anteriormente. Tá bom? Beleza. Finalmente, para a gente terminar, o último ponto que eu quero falar. Então, só lembrando, pessoal, isso aqui vocês já devem saber de qual, né? Paralelas, concorrentes têm um único ponto e perpendicular. Tá bom? Dá um Google aí, vocês vão olhar as figurinhas. Eu não queria perder agora, nesse momento, figurinha que a gente vai ver. Forma um ângulo de 90 graus. Exatamente. Retas perpendiculares. Tá ok? Imagina o seguinte, tá? Imagina o seguinte. Vamos fazer um negócio aqui, uma grande OBS, para a gente finalizar a aula. OBS, em roxo. Olha só que bacana. Vou pegar duas retas, R e S. R e S são paralelas. Tá? São paralelas. E vou pegar uma reta perpendicular às duas. Sei lá. Isso é perpendicular? Sim ou não? Ó, obrigado. Isso é o quê? Que eu acabei de definir? Concorrentes. Beleza. Pega concorrentes. Ó, tá melhor do que eu. Vou chamar de T, essa reta concorrente, tá? Beleza. Pega duas retas distintas que se interceptam nessa transversal aí, T, tá? Então, a gente tem o quê? RST. Observa que eu tenho ângulos. Vou colocar de corzinha distinta. Se aqui é beta... Que beta feio danado, hein? Final de dia, né? Beta. Onde é que eu tenho beta, pessoal? Onde é que eu tenho beta? Mais. Eu tenho beta aqui e aqui. A gente acabou de ver aqui em cima. Cadê? Olha só. Ângulos opostos. Tá ok? Pelo vértice. Alfa, alfa, beta e beta. Exatamente. O velho OPV. Ah, então só tem um beta aí? Óbvio que não. Agora eu tenho um ponto comum. E o ponto comum também tem o oposto pelo vértice. Agora, ó. Aqui, ó. Beta. Eu também tenho um danado de um beta aqui, ó. Beta. Beleza. Agora vamos chamar alfa de azul. Ah, vou pegar alfa aqui, ó. Alfa. Opa, se eu tenho alfa aqui, eu tenho alfa aqui. E se eu tenho alfa aqui, eu tenho alfa aqui. Então vamos dar algumas propriedades. Olha que negócio bacana. Alfa mais beta. Isso vale quanto? 180 graus. 180 graus. Beleza. A reta R é paralela à reta S. Vamos colocar aqui, ó. Paralela. Tá? Paralela à reta S. E T é transversal à reta RS. Tá? Isso aí a gente já falou. Então, observa, ó, que eu tenho essa figurinha. Daqui a pouco, a gente vai complicar. Cenas dos próximos capítulos. E se eu tivesse uma outra reta aqui? Vamos formar ângulos também. Como é que a gente vai relacionar esses ângulos? Daqui a pouco a gente vai ver o teorema de Tales. Tá bom? Beleza, pessoal. Tenham uma excelente noite e a gente para por aqui a gravação. Boa noite, pessoal, e até a próxima semana.